Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55, HF 11 da NET, tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/TVUplay. Nosso convidado desta noite é o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, para falar a respeito de tudo o que está acontecendo na capital, de bom e de ruim. São 10 meses de governo, o que vem até o fim do ano, o que pode ser feito até o fim do mandato. Essa é a nossa conversa desta noite com Nelson Marquesan Júnior, aqui no 21h30 da TVU. Recebo o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Antes da gente entrar no ar com o programa, ele disse: pô, Felipe, a imprensa tá demais. Por que a imprensa tá demais? Em primeiro lugar, boa noite, prazer tê-lo aqui. Um elogio eu vou lhe fazer de cara. O senhor não foge da imprensa. Tá levando pau, mas veio. Boa noite. Boa noite, prazer. Felipe tá aqui, prazer conversar com teus telespectadores. Acho que nós temos um grande mal, na verdade, no mundo inteiro, né? Nós estamos passando por vários processos de transformação em muitas áreas, né? Na área da mobilidade, a maior empresa de transporte hoje no mundo é um aplicativo, não tem nenhum carro, nenhum veículo, né? E na comunicação, a gente sabe que os grandes recursos estão se direcionando para a internet, para as redes sociais, não só para Google, como para Facebook, como para perfis e canais individuais de YouTube. E a imprensa tradicional, que é o rádio, a TV e o jornal, de alguma forma, que formavam a convicção, conseguiam dar no seu conteúdo uma análise de passado, né? Por que estamos aqui, e conseguiam dar uma previsibilidade para o leitor, para o ouvinte ou para o telespectador, ao invés de manterem a sua consistência e por dificuldades financeiras, passaram a perder a sua consistência e eu digo assim, facebookar. Então a mídia tradicional, rádio, TV e jornal, como regra, evidentemente, sem pessoalizar ou personalificar em alguma empresa ou em alguma pessoa, mas como regra, ela perdeu o seu conteúdo e começou como um Facebook, ir atrás de clique, de curtida, sem entrar no mérito do debate da consistência. Então, o ouvinte, o telespectador, o leitor, que poderia buscar aquela notícia que pode ser uma fake nas redes sociais, que não tem nenhum compromisso, que poderia buscar mais consistência na mídia tradicional, ele começa a perder também daí essa fonte de consistência e análise mais profunda deixa eu dizer dos o problemas. Seguinte, em cima disso, a gente dizia antigamente que tinha 200 milhões de técnicos de futebol no Brasil, né? Hoje a gente tem 200 milhões de jornalistas, não sei qual é o número das redes sociais no Brasil, mas todo mundo virou jornalista. Todo mundo, claro, tem direito à liberdade de expressão, liberdade de opinião, mas virou uma coisa... E aí realmente se confunde muito a opinião do jornalista, a notícia, com a opinião de quem está comentando embaixo, essa interatividade... Não é bem isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que o conteúdo consistente, sim, ele perdeu espaço na mídia tradicional. Sim, mas vai perdendo por quê? Porque as redes sociais estão dominando essa questão. Eu acho que isso é a parte negativa. A parte positiva é essa interatividade, é essa participação, perdeu-se aquele monopólio da imprensa. Sim. Então, tu tem hoje outras formas de que as pessoas podem se comunicar, ou em grupos. O prejuízo é que muitas vezes tu começa a se comunicar só com o teu grupo. E tu só perde, com a tua bolha. Isso, só com a tua bolha. E tu perde aquela universalização, aquela compreensão holística do mundo, do Brasil, do estado e do município que tu vive. Antes da gente entrar na prefeitura, há 11 meses o senhor estava no paraíso. Se diz que o paraíso é o Senado, mas a Câmara, em função de tudo que é a Câmara dos Deputados, perto da prefeitura de Porto Alegre, era o paraíso? Eu acho que são cenários diferentes, né? Eu acho que eu estava num bom momento na minha carreira. Eu estava como parlamentar em ascensão, conquistando meu espaço, sem nenhum momento ceder em nada dos meus princípios e dos meus valores. E isso em Brasília é muito difícil, porque normalmente os espaços são conquistados de outras formas. Então eu estava tranquilo com a minha consciência.
o meu discurso ganhando espaço em nível nacional, no cenário e na sociedade, e eu recebendo, consequentemente, o reconhecimento de uma trajetória de coerência. E aí surge a oportunidade da prefeitura, e a gente vem aqui para a prefeitura, de alguma forma, imaginando que era possível fazer alguma coisa mais rápida, porque a situação era outra, né? E a gente se depara com uma situação de falência da prefeitura, da máquina pública, falência que nunca foi colocada de uma forma transparente para a sociedade, e de uma cidade muito mais empobrecida do que nós, Felipe, do que uma boa parte da elite intelectual, empresarial, política, que passa ou que vive aqui por alguma circunstância em Porto Alegre, não conhece, né? A cidade de Porto Alegre, a vida real em Porto Alegre, ela, nas últimas décadas, ela caiu muito na qualidade, e as pessoas hoje, a grande maioria dos porto-alegrenses vive uma situação que não é adequada no transporte, que não é adequada na questão da segurança, que virou uma situação muito ruim. A infraestrutura, a gente deixou de investir, os maiores investimentos que foram iniciados aqui nos últimos anos não foram entregues, uma boa parte deles. Então, é uma situação dessas duas áreas muito ruins, né? Da falência da máquina pública e da cidade, que empobreceu por vários motivos que a gente pode aqui entre os empobrecimentos da cidade está, por exemplo, esta semana a notícia da perda da Gerdau. A Gerdau está saindo de Porto Alegre. O dinheiro da Gerdau vai ficar aqui porque as empresas que da Gerdau tem no Rio Grande do Sul vão recolher impostos aqui, mas a cabeça da Gerdau está indo para São Paulo. Por mais de um século esteve aqui, né? Isso é um empobrecimento. O senhor chegou a conversar com o Jorge Gerdau, com outros da família, e teme um movimento nesse sentido, que outros deixem a cidade? A gente teve grandes evoluções aqui em termos de gestão no Brasil, quando as empresas de automóveis, né, a indústria de veículos veio para o Brasil. Que trouxe aqui vários conhecimentos na área de engenharia, na área de gestão, referências de gestão dos Estados Unidos, do Japão, né, que enriqueceu. E a Gerdau, sem dúvida, aqui era uma referência pelos trainees, né, pela expectativa, pelo conceito, pelos gestores que passavam por lá, que estavam lá, muitos deles que participavam de entidades do terceiro setor, transmitindo conhecimento, um método de gestão testado, padronizado, organizado, vinculado a métodos do mundo inteiro, e que as pessoas que absorviam isso estavam aqui na nossa cidade e acabavam dividindo isso com outras, com o seu condomínio até, né? Com o seu vizinho, com seus amigos, com a ONG que ele participava, e acabavam às vezes saindo de lá por um período e acabavam contribuindo para a sociedade. Então, evidentemente que a gente perde, mas quando eu digo empobreceu, eu sou mais radical ainda. A vida das pessoas. Não, perfeito, mas o senhor tem, né, esse movimento de outros Esse movimento não é uma novidade, né, Felipe? Há muito tempo que as cabeças boas de Porto Alegre estão saindo daqui, né? Como é que não é a só de Porto prefeitura Alegre, tem do algum... nosso estado. Nosso estado, ele de alguma forma se mediocrizou, evoluiu muitas áreas, mas perdemos muitas pessoas, muitas cabeças de empresas, muitas gestões acabaram sendo ou vendidas ou passaram para São Paulo. O senhor tem algum plano? A prefeitura se preocupa com isso e vai procurar de alguma forma reter isso? Quando uma empresa vem para um local, ela quer o quê? Um ambiente seguro para o seu proprietário e para os seus colaboradores. Porto Alegre ainda não é uma cidade segura, né? Ela quer que tenha transporte, ela quer que tenha qualidade de vida na saúde pública para aquele seu colaborador que precisa do serviço público. Então, Porto Alegre hoje ainda, embora a gente tenha, olha que a gente tenha os 2 melhores parques tecnológicos do Brasil, estão aqui. As melhores universidades, pública, a URGS, e privada, a PUC, que estão entre as 5 melhores, estão aqui. O nível percentual, o percentual de doutores que nós temos na cidade de Porto Alegre, ele é igual ao Japão e à Itália, nível europeu. Mas nós não conseguimos levar isso à qualidade de vida da média, da maioria dos porto-alegrenses. A desigualdade ainda é muito grande. A desigualdade, ela é gigantesca aqui, e nós não temos oportunidades na cidade para mudar isso. Com 10 meses de prefeitura, o senhor vê perspectiva nisso? Com 10 meses de governo, eu percebo um cenário financeiro catastrófico, e ele não é momentâneo, ele é uma estrutura financeira que desde 2011
a prefeitura tem despesas a mais que a Receita e faz maquiagens. E nós temos uma cidade empobrecida. 40% do esgoto da cidade, da capital, não é tratado. Nós temos na drenagem, para as pessoas não ter água dentro das suas casas, uma defasagem de mais de 3 bilhões de investimento. É um caos. A cidade está ruim. O que poderia ser pior? Porque a gente poderia dizer, foi feito muita coisa, ou quase tudo, e não resolveu. Foi feito bastante coisa, mas tem um mundo de coisas a ser feito. Essa é a parte boa. Nós temos aqui uma imensidão de oportunidades na área de acertar as receitas e despesas da prefeitura. E ela porque é tão ruim a situação financeira, é tão descontrolada a despesa e a receita é tão injusta que se a gente organizar, a prefeitura volta para os eixos. A parte de necessidade de geração de emprego, que é o que resolve, Felipe, o que resolve a habitação, são mais de 200 mil pessoas morando em situação considerada inadequada em Porto Alegre. A gente não tem como conseguir isso com recursos federais, estaduais ou municipais. Tem que gerar emprego para essas pessoas. Então, a capacidade que a gente tem de aceitar investimentos na área de saneamento, veja bem, 40% do esgoto não tratado. Na área de drenagem, mais de 3 bilhões. Na área de construção civil, é o município mais tranca-rua que a gente tem na região metropolitana e talvez no Brasil. Então, se a gente conseguir viabilizar coisas como isso, PPPs, concessões, acelerar o licenciamento para construção civil e dizer que a cidade quer mudar o seu perfil e ser uma cidade amiga do empreendedor, a gente tem aqui uma mudança muito rápida. Só que, para finalizar, que eu sei que está com outra pergunta engatilhada. Todo mundo, Felipe, quer mudança. Só que ninguém quer mudar. E esse é o grande desafio aqui de Porto Alegre. A nossa elite intelectual, e quando eu falo intelectual, é empresarial, é política, é da imprensa, ela tem que entender que este mundinho que ela vive não é a cidade real. A cidade real é aquela que a gente fica com medo de sair na rua. E para mudar isso, a gente precisa mudar o nosso mindset. O senhor tem andado mais por Porto Alegre agora. Onde é que o senhor tem medo? Eu não diria que eu tenho andado mais por Porto Alegre. Eu diria que eu tenho andado por regiões que a grande maioria do nosso relacionamento não anda. Em horários que a maioria das pessoas do nosso relacionamento normal nas periferias, não anda. O senhor não tem andado nas periferias da cidade. O que mais lhe preocupa nas periferias? É a questão da segurança? A gente tem um déficit habitacional gigantesco em Porto Alegre, acima da média. São 50 mil unidades habitacionais. São mais de 200 mil pessoas que teriam que buscar uma alternativa habitacional melhor do que elas têm hoje, né? E isso gera uma qualidade de vida baixíssima, uma questão de saúde pública com deficitária. A gente tem uma questão de segurança, que a droga literalmente tomou conta de vários bairros e várias regiões, né? E é absolutamente normal a gente estar andando e eu acabo não percebendo, porque eu estou no contato direto, mas depois, aquela rua tinha uma pessoa armada, aquela outra tinha uma metralhadora. Entendeu? Isso vai sendo relatado depois que a gente passa, né? E eu acabo não percebendo isso. Então, por quê? Porque nós precisamos ofertar uma outra alternativa para os jovens. E é emprego. E emprego é com dinheiro privado. Nós precisamos abrir a cabeça de uma parte ideológica da nossa cidade e dizer, precisamos de recursos privados para que a gente possa oferecer serviços públicos de mais qualidade e para que a gente possa gerar emprego para aqueles que mais precisam. Este é o grande, o gigantesco e o prioritário desafio que a gente tem em Porto Alegre. O senhor está conhecendo uma cidade que o senhor não conhecia? Eu estou vivendo dia a dia no orçamento participativo, em todas as reuniões, no prefeitura, nos bairros. A gente selecionou para levar nos finais de semana uma série de serviços da prefeitura e de órgãos estaduais e federais àqueles bairros que têm menor índice de desenvolvimento ou maior índice de criminalidade. E nós estamos levando toda a estrutura, todas as secretarias e empresas. Primeiro, para que haja um entrosamento. Segundo, para que todos conheçam as diversas realidades que a gente tem em cada região. Terceiro, para que o cidadão tenha acesso a serviços que normalmente dia de semana, por várias questões, ele não tem. E quarto, para o cidadão entender que aquele serviço existe e que ele pode cobrar. E quinto, Felipe, uma questão também de consciência. Os secretários, os diretores de empresas estão lá respondendo na hora.
vivendo o dia a dia e tendo que explicar o que dá, o que não dá. Quem é que dá mais explicação? Todos têm que dar explicação. Não, mas quem é que dá mais explicação? O senhor? O prefeito. É o senhor? Qual é a maior demanda quando vem lhe cobrar? Tem demandas de rua. Que tem um problema, que as pessoas sabem que ele não é diretamente ligado à prefeitura, mas é um problema em todas as regiões, que é a segurança. Tem uma defasagem que é gigantesca, que é habitacional. Tem as questões de saúde, que a gente está tendo dificuldades de contratar médicos, porque a região metropolitana está pagando mais e a gente não consegue remunerar por desempenho. Então a gente tem médicos extraordinários na área pública em Porto Alegre e tem médicos que não são extraordinários, que tornam a média de atendimentos bastante baixa na nossa cidade, né? E alguns postos de saúde que foram construídos em locais de forma absolutamente inadequadas e que têm que ser revistos, né? E isso é uma questão sempre orçamentária. Buracos de transporte coletivo, quando se trata de periferia, é uma reclamação? As pessoas vão para cima do senhor, do pessoal da Carris, do pessoal da IPTC, do pessoal da Smov? Na verdade, os buracos, quando a gente cai na vida real, e a gente sabe que a elite porto-alegrense fala muito dos buracos, né? Ela não quis que seu IPTU fosse adequado ao valor do seu imóvel, mas reclama muito de buracos. As pessoas nas regiões mais pobres, elas reclamam muito, com razão, das grandes obras que passam por essas regiões, que são referentes à Copa e que não foram acabadas, como na Vila Tronco ali, por exemplo, né? na Vila Cruzeiro, etc. Então, isso a gente tem reclamações realmente grandes, porque essas obras causam um transtorno. Algumas pessoas foram deslocadas para a obra iniciar e a obra não iniciou e as pessoas não podem retornar, enfim, então tem esta reclamação. Mas os serviços essenciais como saúde, como habitação, a vida real, as necessidades mais básicas, falta de creche, essas são as reclamações, as pontuações mais presentes. Vamos tentar começar a fechar algumas questões. A Vila Tronco termina quando? Conclui a obra quando? Todos os projetos que são relacionados, todas as obras que são em torno de 10, que são relacionadas à Copa que ocorreu em 2014. A Copa da Rússia, né? O senhor está falando? Não, ano que vem, Moscou. Eu estou falando da São Copa... Petersburgo. O Brasil já está classificado. Eu estou falando da Copa que foi anunciada em 2007, que aconteceu em 2014 e que nós estamos em 2017 e falta aqui em torno... foram investidos em torno de aproximadamente 380 milhões e falta em torno de 320 milhões para concluir essas obras. A gente encaminhou um projeto para a Câmara de Vereadores, pedindo autorização para liberar um financiamento para a gente pagar a contrapartida e liberar os recursos da Caixa. Foi autorizado pelos vereadores. A gente fez uma consulta pública, o Banrisul ofereceu a taxa mais barata e agora o Banrisul encaminhou para a Secretaria do Tesouro Nacional a autorização. Então, esse ano a gente não começa as obras. A gente, se tudo der certo, a gente deve reiniciar as obras da Copa, que a gente deve, para aquilo que já foi feito e não foi pago para as empreiteiras, em torno de 60 milhões. Então, a gente deve esses 600 milhões e a gente deve iniciar isso lá por março do ano que vem, sendo bastante realista. Para concluir para iniciar as obras. Tem obras que concluem em alguns meses, né? E tem algumas obras que vão demorar em torno de um ano e meio. O senhor tinha dito na campanha que enquanto não concluísse obras, não iniciaria outras obras. Porto Alegre terá outras grandes obras sem a conclusão dessas? Porto Alegre só terá outras grandes obras se ela tiver algum financiamento específico para essa obra, né, com projeto executivo. O projeto executivo é aquele projeto que diz mais aproximadamente qual é o valor da obra, para tu poder começar uma obra sabendo qual é o custo total dela e de onde é que tu vai tirar os recursos. Então, se for neste formato, com projeto executivo completo, com um orçamento definido de onde é que vem os recursos, seja de financiamento ou com parcerias público-privadas, concessões, e essa é a grande oportunidade, Felipe, porque aí é dinheiro privado, não tem burocracia. Fez a concessão, fez a PPP, fez a alocação de ativos, né? O dinheiro vem e a empresa quer entregar a obra e gera emprego. O senhor consegue passar PPP na Câmara de Vereadores? Olha, se os vereadores olharem para a realidade dos habitantes da cidade e olharem o que está funcionando em todo o Brasil, né? Aliás, eu acho que nos poucos municípios que proíbe a concessão em PPP
em saneamento é Porto Alegre, está na lei orgânica. Embora a Constituição diga que não pode vedar a concessão de serviços de água e esgoto. A gente tem na lei orgânica isso. E engraçado que algumas pessoas que vieram aqui em Porto Alegre para se unir à oposição, para falar contra a PPP, esqueceram que elas estão liderando no Estado PPPs da Corsã. E que esta PPP foi iniciada por um governo que hoje é oposição a mim, o governador Tarso Genro. Então, o governador Tarso Genro iniciou a PPP da Corsã. Sartori seguiu. Sartori seguiu. E o PMDB e o PT... o Presser está lá na Corsã presidindo a PPP. O Presser e o PT se uniram aqui para ser contra a PPP e concessão. Está me dizendo que a PPP do Marquesão, a PPP de Porto Alegre, a PPP do PSDB não conta com apoio de PT e PMDB que fazem, no caso, em nível estadual ou em outros municípios. Eu quero dizer que as ideologias e os interesses político-partidários muitas vezes ficam acima do interesse público e, no caso aqui, acima dos porto-alegrenses que vivem uma situação terrível, onde 40% não tem esgoto tratado e outras centenas de milhares têm água nas suas casas, nos seus comércios, quando chove. Como é que se garante que uma PPP... Aliás, é importante, hoje, à noite chove muito, começa a chover e vai durar o dia inteiro de amanhã. É muito importante que as pessoas organizem a sua vida em relação a isso, porque nós temos uma deficiência de drenagem que não será resolvida sem participação público-privada, sem concessões, sem locação de ativos. Mas é importante saber que este mês será um mês de muitas chuvas e até o final de semana, durante o feriado, nós teremos as chuvas em excesso. Como é que se faz PPP garantindo que o preço não vai subir? Não vai doer no bolso da população, que é o grande medo quando se privatiza um serviço. Mas isso não é privatização, né? Porque para privatizar é tu vender o patrimônio. Para tu vender o patrimônio, tu precisa de uma lei específica. Então, quando alguém fala em privatizar DEMAI ou qualquer coisa, ele está meio que dando uma enrolada. Porque para privatizar tem que ter a lei específica para privatizar. Isso não está no projeto. Então, vou usar o seu termo. Parceria público-privada. Com a iniciativa privada chegando, como é que se faz para não subir o preço? Que é o grande temor das pessoas. Porque nem sempre isso tem a ver diretamente com o valor, entendeu? Eu posso fazer uma alocação de ativos. A empresa vai lá, ela financia aquele capital que não está à nossa disposição, ela se responsabiliza pela obra, ou seja, eu preciso ter um projeto executivo, eu não preciso entregar efetivamente um pedido de financiamento ou acompanhar a obra, ela tem que me entregar a obra naqueles termos, né? E eu loco aquela obra e a manutenção da obra por 10, 15 anos. E no final aquilo retorna como propriedade do município. Então, e eu pago esse aluguel. É a mesma coisa que eu pagar um financiamento, é a mesma coisa que eu pagar... entende? Só que isso é muito mais ágil. E não vai subir o preço? Isso não tem necessariamente relação com o preço, Felipe, entendeu? Eu preciso fazer a obra. Entende? É diferente de eu entregar a água para alguém administrar. O nosso problema aqui ele nem é tanto a água em Porto Alegre. Ele é, sim, a questão do tratamento de esgoto e ele é, sim, a questão da drenagem. O DEMAI é um departamento lucrativo. Por sinal, a prefeitura hoje está sacando 55 milhões de reais a 1% ao mês, né, de compensação, né, para pegar e cobrir outros problemas financeiros da prefeitura. Já foi feita essa operação outras vezes? Não. Não? Na verdade, o que acontece são três questões aí. Primeiro, o DEMAI ele tem um preço subsidiado. Nunca tiveram a coragem de botar o valor de mercado, o valor correto. Então, o DEMAI, ele dá resultado, mas ele não faz os investimentos necessários. Ele paga as suas contas. Se ele fizesse os investimentos que, por obrigação, ele tem que fazer, eu não consigo saber hoje ainda se ele seria lucrativo ou não. Segundo, o DEMAI paga pela locação dos dutos do antigo DEP, que são do esgotamento pluvial, águas da chuva. O DEMAI não tem esses dutos, então ele loca, porque a responsabilidade ele loca para a prefeitura. É isso que ele está fazendo, como ele faz todos os anos. E a terceira questão é os financiamentos que o DEP tinha, que o DEMAI tinha com a Caixa. O ano passado, por exemplo, ele tinha um financiamento para pagar até 2032. Ele pegou este valor todo, que ele devia pagar em 15 anos, ele juntou este valor e passou para a prefeitura pagar
uma folha. Então, este valor de 145 milhões do ano passado, a prefeitura não tem mais e o DEMAI também não tem, e nem a obrigação de pagar o financiamento. Quem vai continuar pagando o financiamento sem ter a receita é a prefeitura. Isto é uma descapitalização do DEMAI, que aconteceu por falta de recursos da prefeitura, quebradeira, falida. Ela pegou do DEMAI esse dinheiro, que não foi transferido para investimentos em água e esgoto. Então, por isso que o DEMAI também não tem essa capacidade mínima de investimento e sequer de manutenção. Certo. Bom, só para fechar, não tem uma operação hoje de 55 milhões? Tem uma operação que eu acho de 40 ou 50 milhões, mas é isso. É a alocação dos dutos. É isso aí. É a alocação dos dutos. Tá, que acontece todos os anos, sempre acontece. Porque eu lhe confesso que eu li e entendi errado, então. Eu entendi que era... Na verdade, tu não deve ter entendido errado. A mensagem que passaram deve ter sido construída para que as pessoas entendam errado. Não, eram os ofícios, inclusive, da prefeitura que chegaram. Eu entendi que era, na verdade, uma operação, como tinha acontecido já, de ir para cobrir problemas da prefeitura, financeiros da prefeitura, e no caixa do DEMAI, buscar esses recursos e remunerar o DEMAI com 1%. Tu remunera provavelmente essa remuneração porque está sendo antecipado alguma coisa, que era para ser pago no final do ano ou no início do ano que vem. Deve ser por esses meses de antecipação. Mas é um recurso contratual que é padrão acontecer pela alocação dos dutos. Prefeito, o tempo passa muito rápido. São quase 10 da noite. Deixa eu lhe perguntar o seguinte. Greve. Hoje tivemos reunião de Gustavo Paim, vice-prefeito, Simpa segue com a greve. Qual é a situação hoje? O senhor retira os projetos da Câmara de Vereadores, que foi o pedido feito pelo Simpa, que tem apoio de 23 vereadores. Como é que o senhor faz essa questão da negociação de greve e projetos que estão na Câmara? Olha, a situação da greve é, primeiro, porque os salários não estão sendo pagos. Então, isso é uma greve retroativa, na verdade, ou atrasada, porque isso deveria ter sido feito há 4, 5 anos atrás, quando a prefeitura começou a ter despesa acima da receita e continuou a dar aumentos para os servidores e aumentar as suas despesas. Então, a situação hoje... É que lá o salário continuava caindo para o servidor não ia fazer greve ali. Pois é, mas os servidores estavam na prefeitura, o Simpa estava lá. Esta responsabilidade de não pagamento, ela não é por nenhum contrato, nenhuma despesa criada por este governo. São todos por decisões, por atos ou por inações de governos e de gestões anteriores. Então, e mais, este ano o salário ele começa a ser pago em dia lá por janeiro. Mas é importante lembrar, quando chegar no meio do ano que vem, acabou o IPTU. Nós vamos começar a atrasar a remuneração de novo. E por isso que nós tivemos 2 linhas muito objetivas de atuação nisso. É que é tanta informação que de vez em quando se perde. Só para deixar claro. Então, o salário volta a ser pago em dia com o ingresso do IPTU em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Esgota o dinheiro do IPTU, começa de novo o parcelamento. Salário, né, e atrasar os fornecedores. É importante que o salário está sendo pago dentro do mês. Neste mês, que é o mês que mais atrasou, até o dia 5, metade dos servidores receberam, e até o dia 12, todos vão receber, 12, 13. Então, é um atraso dentro do mês. Né? A maioria dos trabalhadores recebe dia 5 aqui em Porto Alegre e vão receber na sua integralidade até o dia 12 ou 13. Mês que vem, a situação, se permanecer como está, ela é pior. Né? E quando chegar no final do ano, lá em dezembro, janeiro, a situação se regulariza com a entrada do IPTU e depois volta a atrasar. 13º. Salários vai ser pago provavelmente em janeiro. Janeiro? É, provavelmente. Tá. Provavelmente. A situação da paralisação, qual é a sua expectativa? Vamos retornar então. Qual é o motivo da paralisação? É o não pagamento dos salários. Como é que a gente atuou nisso? Para corrigir um problema que não foi corrigido ou que foi criado anteriormente. Tentando de alguma forma cobrar o IPTU real, que é sobre o valor real do patrimônio das pessoas, o que iria sim acarretar em um aumento de arrecadação, iria ter uma consequência ao longo dos anos de um aumento, ia dar sustentabilidade na receita, com a igualdade da tributação, com a justiça tributária, e a diminuição das despesas que crescem de uma forma
acima da receita, 6 vezes mais quase. As despesas de pessoal em Porto Alegre, elas cresceram ao longo dos anos muito acima da receita. A receita foi linear, a despesa foi crescente, né? Nada se fez, se deu mais aumentos ainda. O que nós queremos é suspender, veja bem, uma parte destes aumentos automáticos, para que a gente possa ter sustentabilidade e retornar a pagar os salários em dia. E aí, então, reorganizar o plano de carreira, que é uma balbúrdia na cidade. São em torno de 70 tipos de gratificações. Não há uma coerência remuneratória, há uma diversidade de remuneração pelo local que a pessoa está. Então, todo mundo quer ir para aquela secretaria. Tem vocação? Tem qualificação? Não. É que lá o salário é maior, simplesmente por estar lá. Dentro das secretarias, os salários são diferentes? Não, pelo contrário. Dentro do governo, a mesma função, mas em secretarias diferentes, sim, o salário é divergente. Sim. Então, as pessoas podem trabalhar, às vezes, em uma sala do lado da outra. E uma ganhar 3, 4, 5, 6 mil reais a mais, exercendo a mesma atividade. Mas por que isso? Porque é uma gratificação por localização, por lotação. Planejamento, fazenda, PGM. Mesmo nos CCs tem isso. Então, a gente tem uma dificuldade de reduzir a remuneração dos CCs por causa disso. A gente quer ter algum CC lá para ajudar, lá ele vai ganhar mais. Um advogado ganha mais na Procuradoria e na Fazenda do que se estiver no meu gabinete, por exemplo. O sujeito tem a mesma função em 2 secretarias e 2 salários diferentes. O Felipe e o Pedro são contratados, entram na prefeitura Exatamente. No mesmo dia, vão para locais diferentes. Vão exercer a mesma... São assessores de imprensa. Eu sou contratado como assessor Exatamente. de imprensa. Se eu for para uma secretaria, eu vou ganhar mais... Exatamente. Assessor de imprensa ou advogado, ou enfim. Então, a gente de alguma forma quer corrigir essa disparidade. Vem aí um mega plano de cargos e salários? Não sei se é um mega, mas a gente vai fazer algumas correções. A gente encaminhou um projeto para a Câmara, que a gente não conversou ainda com os vereadores, porque o IPTU tomou toda a pauta de diálogo, de conversa, de construção com os vereadores, e agora a gente vai iniciar essa discussão sobre os projetos que estão na Câmara e alguns mais que a gente quer encaminhar para deixar mais claro qual é a linha de pensamento da Prefeitura. Depois do Agora, Felipe, não há solução. Ou se organiza a receita e se organiza a despesa, ou os servidores e os fornecedores vão continuar com essa angústia. Olha, tem vários outros assuntos aqui. Tem que ter 3 horas pelo jeito do programa. A gente já volta. Os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Voltamos conversando com o prefeito Nelson Marquesan Júnior. No último momento, a questão da Câmara de Vereadores. Aí o senhor diz o seguinte: olha, o IPTU não passou na Câmara. Não faltou negociar. Ontem o senhor foi a um encontro com o SINDA, o Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre. O pessoal disse: olha, por que não veio antes conversar conosco? Essa foi uma reclamação que a gente ouviu muito. Né? Por que a prefeitura
e eu usei esse termo no rádio, o senhor não gostou, mas eu vou repetir, afogadilho. Por que não teve uma ampla negociação antes, comunicados antes, olha, vamos por aqui, não vamos por ali, chamou os vereadores, tentou pegar e mostrar o projeto antes para a cidade? Não é que eu não gostei, é que eu não concordei. E isso é uma... Não concordar é uma maneira de não gostar. Não, eu posso até gostar e não concordar. Pode me favorecer e eu não concordar. Aqui eu estou dizendo que eu não concordo e eu acho que isso não é um retrato da realidade. Nós tivemos, assim como tiveram vereadores que votaram contra, justificando isso, tiveram vereadores votando da a favor, oposição. Votando a favor, ferrenha oposição. Votando a favor e dizendo, nunca um projeto foi tão bem explicado, né? Todas as bancadas tiveram a Secretaria da Fazenda conversando, todas individualmente, todas as entidades tiveram sempre os técnicos visitando, não tem uma entidade que não tenha ficado algumas horas discutindo com a Secretaria da Fazenda. Várias emendas ao projeto foram aceitas e aprovadas, inclusive em plenário, mas chegou no final, com as emendas aprovadas, com os acertos feitos. Não estava descaracterizado. Estava bom o projeto, após as emendas dos vereadores. Estava bom, mas votaram contrário ao projeto. Então existia, evidentemente, uma vontade acima do interesse público, acima de análise técnica do IPTU, de derrotar o governo. Isso era claro. Então, isso não é o IPTU, não é a pauta. Se tu disser que a relação não está boa, aí eu também acho que vou concordar, porque se não há outra justificativa por um projeto que há 26 anos todo mundo sabe que é necessário não ter passado na Câmara de Vereadores. Um homem que foi a vida inteira do parlamento não tem uma relação boa com o parlamento? Não, mas a minha relação, ela é boa com o parlamento, ela é boa com muitos vereadores, mas a gente tem peculiaridades do parlamento estadual, peculiaridades do parlamento em nível federal e peculiaridades da minha personalidade no que se refere à visão de gestão do dinheiro público, né, e de ocupação de cargos, mas principalmente a gente tem uma peculiaridade que a cidade está quebrada e que se a gente continuar fazendo a mesma coisa, se a gente continuar mantendo as mesmas relações no mesmo formato, repetindo as mesmas coisas, está demandado aí, Felipe. Não, a gente vai ter os mesmos resultados. Aqui, prefeito, que não é a primeira vez que acontece no ar isso. Eu esqueço o meu telefone a gente pede para as pessoas baixarem delas, eu esqueço o meu telefone com o volume ligado. Já desliguei agora, prefeito. Tá bom? Desculpa. Então, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, vão ter os mesmos resultados. E uma boa parte dos vereadores já entendeu isso. A gente tem que trazer mais próximo, realmente, os outros vereadores e desenvolver aqui uma governança de relação e de fazer... Como é que se faz isso? E de fazer com que esses vereadores se sintam parte do governo em um formato diferente de como era antes. Mas como é que se faz isso? O senhor sabe esse caminho? Quem é que vai abrir esse caminho para o senhor? Porque esta é uma situação que nos chega todos os dias. Olha, é difícil negociar com o Marquesan. O Marquesan não nos chama para conversar. O senhor até me disse que conversava com os vereadores uma vez por semana. Todas as 10 horas de segunda-feira a gente tem uma reunião. Essa semana a gente não teve segunda às 10, porque os vereadores tinham uma reunião com o Simpa na Câmara de Vereadores e foi transferida ou para quarta ou para sexta-feira. Tá, bom. Então é o seguinte, o senhor conversa uma vez por semana com um grupo de vereadores. Líderes de partido, enfim, eu não tenho reuniões semanais com a bancada do PT e do PSOL. Não tenho. Mas já fui lá na Câmara de Vereadores, inclusive acho que umas 2 ou 3 vezes antes de assumir a prefeitura. Tá. Mas o senhor não consegue mesmo assim construir a maioria. Qual é a dificuldade? Também tem que cuidar, né, Felipe? A gente aprovou vários projetos no primeiro semestre, todos os projetos. A gente não conseguiu aprovar o IPTU, né, que era um projeto importante. Não conseguimos aprovar. E vamos iniciar as conversas agora com relação aos projetos de despesas de pessoal. Os liberais bateram muito no IPTU. Mais até, se a gente for considerar ideologicamente a questão, mais do que a esquerda. Houve um bloco liberal, inclusive o seu secretário, Ricardo Gomes, deixou o governo e disse assim, olha, é um projeto que aumenta o valor, aumenta a carga tributária da cidade. Né? Como é que foi para o senhor que teve apoio dos liberais na eleição, agora eu acho que dos liberais, na essência, eu devo manter o apoio. É que nós temos algumas pessoas que vivem no mundo irreal, né? E esse liberal do mundo irreal
é tão nefasto à sociedade quanto um socialista, um comunista do mundo real, né? A demagogia, ela faz mal para a sociedade como um todo, né? Nós não podemos... Esse liberal, do ponto de vista de que imposto é crime, eu não sei onde é que ele poderia viver no mundo, porque não há lugar no mundo que não exista o Estado. Não há. E eu não tenho nenhum problema com os liberais, eu sempre digo, desafio a apontar um parlamentar da Câmara dos 513 que tenha sido no voto, não no discurso, não na balela, no voto mais liberal que eu. Duvido aqui... Mesmo o senhor sendo um social-democrata, porque na hora... Mesmo eu sendo social-democrata. Porque na hora do pega para capar, ideologicamente, o senhor é social-democrata. Não, é que é diferente, eu sou realista. Eu sou liberal para as atividades econômicas, para a vida individual das pessoas, mas eu sou socialista na coisa pública, porque ela está privatizada, ela está na mão de nichos, de corporações. Então eu quero socializar o dinheiro e a máquina pública. Isso não quer dizer que eu concorde com alguém que tem um imóvel com um valor menor, pagando mais do que alguém que tem um imóvel maior. Isso é o mínimo do conceito de justiça tributária, de justiça social, né? E aí, evidentemente, que talvez aquelas pessoas que querem simplesmente bater, que ganham alguns cliquezinhos nas redes sociais, optam por isso. E aí a gente começa a perceber também a personalidade, o caráter e o tamanho político das pessoas. E não me refiro aqui ao Ricardo Gomes, especificamente, nesse caso, entendeu? Eu tenho uma admiração pelo Ricardo, fez um grande trabalho aqui, e alguém que vai continuar próximo da gente. Quem é que vai ser o substituto dele? E que nesse ponto divergiu, mas divergiu com racionalidade. Por quê? Porque o eleitor dele, o mobilizador das redes sociais, é um liberal nesse formato. Então ele atendeu aqueles que votaram nele. O que nós temos que fazer aqui, eu como prefeito e a maioria dos vereadores, espero, é atender o interesse, em todas as pautas, o interesse da cidade. Essa pauta é uma pauta específica de convicção, de raiz do Ricardo. Quem vai substituir o Ricardo Gomes na secretaria? É uma pergunta que paira aí, que a gente espera responder em breve. 2 meses para decidir isso, não é? A diferença é que talvez em outros governos o secretário adjunto fossem incompetentes ou fossem indicados apenas políticos sem competência. O meu secretário adjunto é um professor da PUC, alguém que tem experiência gigantesca, o Leandro, que está fazendo um papel extraordinário e que está lá. Poderia até ser um bom secretário, e pode ser ter um outro que vai complementar e ajudá-lo. Então, eu não tenho esses grandes problemas. Eu tenho uma equipe muito boa. Eu tenho evitado brigar com o Leandro, mas ontem eu dei um pau no senhor na rádio, negócio do centro. No senhor, no Sartori... É fácil dar pau, né? Ah, não, é fácil. É fácil dar pau, é fácil. O senhor, no Sartori... Mas eu bati assim, ó. Eu bati no senhor, no Sartori, no Temer. Eu peguei do primeiro ao quinto invertido. A Receita Federal, Polícia Federal, Brigada Militar... Polícia Fazendária. O centro está um horror. Tá. O centro está um horror. Está um horror. E aí? O centro está uma catástrofe. Não. E nós temos áreas do governo... É 200 metros do seu gabinete. Sim, 350 do Sartori. Poderia ser 10 metros, poderia ser na porta. Não, deve ter. Eu não vou lá e não vou bater em ninguém nem arrancar fruta de lá, né? Convenhamos. Então pode ser a 15 metros do meu gabinete. Essa distância não faz diferença. A responsabilidade é sobre a cidade como um todo. Como é que vai começar pelo centro, depois ir para os bairros dessa questão do comércio ilegal? Tem deficiências do governo e essa é uma área que a gente tem deficiência. Um dos projetos que avança nisso e que está há bastante tempo na Câmara de Vereadores é um projeto do antivandalismo que amplia a capacidade de fiscalização para a IPTC e para a Guarda Municipal. Então, isso é crucial, é essencial. E tem um outro projeto que também está tramitando há bastante tempo na Câmara de Vereadores, que é o Fundo Municipal de Segurança Pública, que possibilita a gente articular doações para ações específicas e, por exemplo, pagar horas extras para os brigadianos, para a Brigada Militar, para que a gente possa ter a parceria deles, já que a nossa Guarda Municipal está recebendo treinamento, mas ela ainda não tem um volume de pessoas significativo. E hoje, aliás, é o dia do Guarda Municipal e dos servidores da Defesa Civil, meu abraço a vocês, mas elas não têm, e nem têm equipamentos suficientes para fazer esse combate. A última vez que a gente fez uma operação mais forte, a gente teve paralisação das ruas, pedimos ajuda da brigada. Então, este é um problema que a gente tem que resolver. Não está do jeito que a gente quer e a gente reconhece. Vocês conversam com a Receita Federal, com a Polícia Federal? Mas se a gente fizer só essa questão da fiscalização, a gente não tem fiscais suficientes.
Se a gente não ampliar para a Guarda Municipal essa fiscalização, a gente não vai conseguir avançar. Se a gente não tiver o fundo aprovado para conseguir doações e fazer o pagamento das horas extras, nós não vamos conseguir avançar. E a gente tem um trabalho de investigação da origem, desses materiais. Eu estou errado quando eu digo que a Polícia Federal tem responsabilidade nisso? A Polícia Federal é uma parceira, tem que ser uma parceira nisso. A Polícia Federal, a Receita Federal... Porque não é possível, assim, ó, eu não sei se todos os telespectadores andam no centro de Porto Alegre. Ontem eu citei, então, tem... O Galop bota uma grana lá na Renner, lá. Faz uma loja maravilhosa onde era a Livraria do Globo. Está lá lotado de gente. Lebs, uma loja maravilhosa lá onde era o Gaspar. Rabucha, loja maravilhosa lá. Americanas ainda tem assim, Planeta Brinquedos, um negócio assim, porque é a semana das crianças. Na frente da loja só tem brinquedo, os caras... Pô, o empreendedor lá, gastando um caminhão. E eu peguei, na frente da padaria, Matheus, tinha um cara vendendo cafezinho e pão. A padaria recolhe imposto. Aí as pessoas, não, mas tem que ter pena das pessoas. Olha, alguns casos pode ser o empreendedor, o pequeno empreendedor. Mas nesse caso, tem uma máfia por trás daquele povo que está ali também. Como regra, é uma máfia, uma organização criminosa grande que está atrás. Tem como combater? Tem como combater. A gente poderia estar fazendo melhor, mas isso não é alguma coisa que vai... É um trabalho articulado dessas instituições que tu acabaste de referir. E uma outra questão também que... de uma forma ou de outra, acaba influenciando nisso, que é a geração de emprego na cidade. O senhor não me respondeu, o senhor retira os projetos da Câmara de Vereadores? Não, os projetos serão analisados pelos vereadores. Nós vamos iniciar a conversa agora e as tratativas e a apresentação de alguns outros projetos. Agora, o IPTU tomou essa pauta da gente. Eu estou falando dos projetos do funcionalismo. É desse, quer dizer que o IPTU tomou nessa pauta. Nós não conversamos com os vereadores. Quando 23 vereadores pedem para o senhor tirar, eles não estão sinalizando ou tira ou perde? Não, os vereadores muitas vezes sinalizam lá, para cá, teve até um outro vereador que escreveu ali, não vou citar nomes aqui, para acabar a greve, né? Enfim, e que dali querem, acho que não, acho que tem espaço para conversar. O senhor vai negociar, vai conversar? Acho que tem muito espaço, porque nós não fizemos essa conversa ainda. Né? Por que o senhor está remetendo os projetos antes da conversa? Não devia conversar antes? Não é bem assim, né? O projeto do IPTU é 26 anos. Há 26 anos que está atrasado. Eu concordo com o senhor, mas o senhor pegou e mandou um mês antes. Tá, mas deixa eu concluir. Antes foram feitas 2 conversas com líderes, né? Foi apresentado. Ele é um projeto que é de difícil compreensão, mas ele foi muito bem explicado. Veja bem, Felipe, estudar uma pauta não é algo que não seja possível em 30, 40, 50 dias. Então, eu entendo que os vereadores podem divergir. Eu entendo que os vereadores possam até não ter entendido porque não tiveram tempo para eles estudarem isso. Eu entendo que eles possam querer votar contra o governo, mas dizer que não houve o tempo necessário para entender uma pauta, eu posso te garantir que isso houve. O IPTU volta no início de 2018? O IPTU volta sim, se fosse possível, voltaria agora de novo para a Câmara de Vereadores. Essa é uma pauta de justiça tributária. Não há como não fazer isso na cidade. Volta no início, que aí tem até setembro do ano que vem para pegar e debater tudo. É difícil esse até porque tem período eleitoral, né? E muitas pessoas vão utilizar perfeito. isso. Então volta no início. A ideia é janeiro. E volta, o projeto volta para a Câmara. Esse ano, se desse juridicamente, esse ano voltaria. Não pode. Primeiro tem trimestre umas partes do projeto que pode voltar esse ano, sim. Mas a integralidade dele, para que ele fique um projeto ajustado, o correto seria que ele fosse aprovado o todo dele, né, no ano que vem. Em diferentes momentos, o senhor Leonardo Busato usaram, em entrevistas comigo, a data de dezembro de 2018. Vocês não usaram o termo, quem está usando sou eu, de déficit zero na prefeitura, né? de equalização das contas da prefeitura. A derrota do IPTU, a situação do município, essa data, dezembro de 2018, segue no calendário de vocês dois? Ela já está sub júdice, ela já está uma data que eu já não consegue mais garantir. Vai ser difícil a gente garantir o ano que vem. Como é que o senhor se porta, já que o senhor me lembrou do calendário eleitoral, na eleição do ano que vem? O seu partido tem um pré-candidato, Eduardo Leite, né? Mas a vidraça vai ser o senhor. Como é que é isso? Não pensei nisso, está difícil de pensar no dia de amanhã, Felipe, não pensei ainda no ano, né, que vem, então, não pensei ainda, mas acho que é muito tranquilo, eu estou
gente está fazendo aqui uma gestão... Porque Eduardo Leite vai trazer a gestão dele de Pelotas. Mas todo mundo vai pegar e dizer assim, Pelotas foi assim, mas Porto Alegre está assim. É o teu amigo Marquesan. Mas eu acho que isso é normal, todo ano acontece, toda eleição acontece, é eleição de 2 em 2 anos, né? Os argumentos são muitos. O Eduardo aprovou o IPTU lá. Aprovou o IPTU. Foi virada dele lá? Foi um momento de virada? Não sei se foi um momento de virada, mas foi importante ele aprovar o IPTU. O IPTU dele foi ajustado todo, se eu não me engano, no mesmo ano, no ano seguinte, né, da aprovação na integralidade. O nosso iria demorar até 12 anos para ajustar. Senhor. Aliás, o ACM Neto fez atualização. Aliás, São Paulo, com Haddad, 4 anos, fez atualização. O senhor me disse que o senhor está aí na prefeitura, nos bairros, todo final de semana, ouvindo muito. O senhor criou ou recriou a ouvidoria do município. O senhor não gosta da pessoa que o senhor coloca lá? Porque a pessoa vai ter que ouvir tudo isso também. Como é que vai funcionar esse filtro? Qual é a ideia? Como assim? Tem a ouvidoria do município. Sim. Qual é a ideia agora? A gente trouxe um profissional aí extremamente qualificado, querido, bem intencionado, vocacionado, que é o Sandro Berg, veio do Tribunal de Contas do Estado para cuidar da Secretaria de Transparência, onde fica também a ouvidoria, a controladoria. Então, acho que ele está no local para o qual ele foi... Ele está preparado? Moldado. O senhor conversou com ele? Tá. Porque ele vai ter que ouvir o que Mas a prefeitura é isso, né? Qualquer prefeitura é isso, é uma relação direta com o cidadão. E isso está sendo uma experiência extraordinária, viu, Felipe? Perfeito. Uma questão que eu não lhe perguntei, outra vez eu me perguntei, não tem data. Já tem data os postos de saúde? A saúde tem coisas que mudaram. Eu quero dizer, e principalmente quem tem falado muito comigo sobre isso são alguns médicos ligados aos hospitais dizendo o seguinte, olha, o repasse está vindo direto. É medo de ser incoerente com o seu passado, quando o senhor dizia como parlamentar que os prefeitos se apropriavam de recursos que não eram deles, que tinha que passar direto? Olha só, Felipe, medo de ser incoerente não, né? Não tem medo, estou fazendo... Ou está sendo coerente. Estou fazendo o que eu acho correto. Perfeito. E que acho que talvez fosse um grande... É colocar o dinheiro que é tabelado, que é carimbado para uma área... Fui mal. Na área correta. Então esse dinheiro está passando direto. Esse dinheiro não tem reclamação. Não é só isso, tem mais do que isso. Tem profissionais competentes lá que estão utilizando os recursos do Fundo de Saúde bem. Né? E tem profissionais que são vocacionados. O Erno e o Pablo são pessoas extraordinárias, com uma equipe maravilhosa de pessoas que brilham os olhos quando vão para um posto de saúde atender. Então, e veja bem, o Erno vai para o posto de saúde atender. E é uma pessoa que foi talhada aí nos últimos anos, talvez a referência, não só brasileira, mas em partes do mundo, na área de medicina da família, no ensino, na pesquisa, na execução, no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, isso ajudou muito. E essa questão dos postos abertos, ampliação das 5, 6 até as 22, a gente iniciou, conseguimos avançar no segundo e estava programado para abrir mais 1 ou 2. O problema é que a falta de recursos nos assustou, porque abrir um posto e depois fechar não é coerente, não é correto, é uma mentira, né? E segundo, porque a gente não conseguiu contratar os médicos que a gente chamou, não aceitaram a remuneração que a prefeitura apresentou. Né? Existe alguma estimativa agora para aqueles 8 postos 24 horas? Agora o senhor está lá há 10 meses. Existe alguma estimativa para isso? Não existe uma estimativa. A gente hoje, tem compromisso até o final do governo. A gente poderia ter avançado mais. Se o IPTU tivesse passado, daria uma garantia melhor. Se a gente conseguir passar essa questão dos servidores, melhor ainda. Agora, não vai ter aqui falsa matemática e falso anúncio, Felipe. Posto que for aberto, vai ter médico e vai abrir até às 10 da noite. Mas é matemática. Ou a gente melhora a receita de forma mais justa e real e a gente organiza as despesas, ou não tem milagre. Porto Alegre vai continuar falida. São quase 10h30 da noite, o senhor vai chegar em casa umas 11 da noite. Me diga o seguinte, vai ter soborô, o senhor parou com aquele negócio, aquela repercussão toda, hoje, passado algum tempo... Sabe que as últimas panquequinhas congeladas eu comi ontem. Então hoje vai ser uma pizza congelada... ou algum outro restinho que tiver lá na geladeira. Tá, mas parou com os negócios das postagens? Porque aquilo foi uma polêmica. A gente fez algumas postagens, depois passou o tema. No dia eu faço outra aí. Aquilo é bom, aquilo era uma provocação também a todo mundo, mexe com as foi pessoas. Uma coisa despretensiosa, uma foto mal focada até, feia foto, né? Mas que era minha vida real, chegando em casa,
pegando um restinho do almoço que tinha pego no restaurante e esquentando. Como é que é a sua vida real? Já que agora a gente está até com a trilha. Como é que está assim a vida real? A vida real tá só prefeitura, não tem muito mais que isso. Sai de casa às 8, 8h10 e volto para casa às 11, 11h30 da noite. Então, estou focado nisso. Só dou uma brechinha nisso quando meu filho está comigo, final de semana, que não são todos os finais de semana, mas quando ele está comigo e não tem prefeitura nos bairros... O senhor está, nesse momento, solteiro. É o prefeito solteiro de Porto Alegre. E aí? Não me cause problemas, Felipe. Ué, é uma pergunta normal. Não, o prefeito solteiro. Estamos estudando. Estão estudando? Tá bom, é uma boa resposta. Está estudando a questão. Então não está tão solteiro assim. Ou tem alguma perspectiva, pelo jeito. É isso? Alguma perspectiva? Tem projetos. Tem projetos, tá bom. Prefeito, quero agradecer ao senhor aqui. Eu agradeço. A gente conseguiu vencer a pauta. Acho que tem muita coisa. Acho que deve ter muita gente que tinha 150 outras perguntas. Não. Deixa eu fazer um elogio aqui. Perguntas firmes, fortes, não fugiu de nenhum tema, mas foi educado e não foi demagogo. Preciso fazer esse registro aqui. Mas é que o senhor responde, né? Sabe, há um consenso, assim, não sei se é um consenso, porque também não tenho nenhuma responsabilidade de falar em nome da imprensa, né? Mas, por exemplo, o que o senhor já quebrou de pau, vou dizer um programa aqui que eu ouço, Esfera Pública na Guaíba. O senhor ia em todos, continua indo como prefeito, mas quebrava o pau. E o Juremir e a Thaline sempre elogiavam. Por quê? Porque era isso mesmo, tem que vir, entendeu? Eu acho que é isso. De vez em quando o senhor se indigna com a gente, de vez em quando a gente se indigna com o senhor. Mas sou objetivo na hora transparente, não guardo mágoas. É do jogo, é exatamente isso. Muito obrigado pela presença, uma boa noite. Obrigado. Tá, uma boa pizza congelada para o senhor. A gente volta amanhã.